E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Estão se cuidando, né? Seguinte, a nossa última aula nós falamos um pouquinho sobre classificação das cadeias. Como que uma cadeia é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, se ela é saturada ou insaturada, heterogênea ou homogênea, ou então se ela é aromática ou alifática. Hoje a gente vai começar o estudo dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas carbonos e hidrogênios na sua estrutura. Então por isso que eu falo hidro, que tem a ver com hidrogênio, carbonetos, que tem a ver com carbonos. Por isso são chamados de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são divididos em 6 grandes classes, que é chamados de alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclos e aromáticos. Todos esses hidrocarbonetos eles estão presentes aí de uma certa maneira no nosso dia a dia. Então uma coisa que a gente deve frisar é como obter esses hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles são derivados principalmente do petróleo, onde pelo petróleo você consegue fazer um processo chamado de pirólise, que também é conhecido como craqueamento térmico, e essa pirólise, esse craqueamento térmico, ele faz uma espécie de destilação fracionada, onde vai ter uma coluna de separação, onde vai ser fixado todos os hidrocarbonetos pela sua densidade. Então é feito essa separação. Os hidrocarbonetos de menos tamanho, vamos dizer assim, de 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos, eles ficam na parte de cima da coluna, porque eles estão no estado gasoso. Lembrando que o que é mais denso fica na parte de baixo, o que é menos denso na parte de cima. Quando você aumenta o número de carbonos, ele vai passando para o estado líquido, e quando aumenta um pouquinho mais, fica um líquido meio que pastoso, um líquido meio assim, parecendo algo meio gelatinoso. Esses hidrocarbonetos eles vão adquirindo a tendência de sair do gasoso para o sólido. O hidrocarboneto sólido que a gente mais conhece, feito nessa separação, extraído disso, é chamado de massa asfáltica. Ele é a rapa que fica lá nesse processo de separação, que é uma cadeia gigante de carbonos. Como a gente tinha trabalhado os postulados de Kekulé, falei para você que o carbono tem facilidade de formar cadeias. Então a gente vai estudar a quantidade de carbonos e as diferenças que esses carbonos podem fazer em determinadas cadeias. Então nós temos aqui alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclos e os aromáticos. A gente vai estudar os hidrocarbonetos alifáticos. Então a gente vai estudar todos esses hidrocarbonetos de verde. Esses hidrocarbonetos de laranja já começa no livro 2 e você vai ter um apanhado geral mais para frente um pouquinho. Vamos entender um pouquinho aqui sobre as propriedades desses compostos. As propriedades elas vão atribuir as características necessárias para esses componentes. A principal é por que os componentes são formados por carbonos e hidrogênios. Nós temos aqui uma propriedade de apolaridade. Os componentes eles são chamados de apolares porque as ligações entre carbono e carbono não tem diferença de eletronegatividade, e entre carbono e hidrogênio a diferença é muito baixa, é cerca de 0,4 atribuída por Linus Pauling. É bom a gente lembrar que o carbono ele tem um valor de eletronegatividade atribuída de 2,5 e o do hidrogênio é de 2,1. Então a ligação que favorece a diferença de eletronegatividade entre eles é de apenas 0,4, é muito baixa. Então por isso é considerado que os componentes hidrocarbonetos são chamados de apolares. Eles são tidos como apolares justamente porque eles não fornecem polos. É bom a gente lembrar que uma molécula polar é quando nós temos um polo positivo e um polo negativo. Aqui a diferença é mínima para criar esses polos. Então por isso é denominado apolar. Qual que é a consequência disso? Que os componentes apolares eles não são solúveis, não são miscíveis, não têm interação com componentes polares. Ou, por exemplo, a água, que a gente gosta muito de falar. Os compostos apolares eles não têm solubilidade em solventes polares. Agora, outra coisinha, eles são tidos como neutros. Neutros no sentido ácido-base.
os hidrocarbonetos eles têm um caráter muito próximo do pH 7, então eles não têm nem muito pH ácido, nem pH básico, eles têm uma tendência a ser mais próximo do 7, com exceção dos alcinos. Os alcinos, os verdadeiros alcinos, é aquele que tem hidrogênio ligado à tripla ligação, e a gente ainda vai falar dos alcinos, eles apresentam um caráter ácido, tá bom? Agora, todos esses componentes aqui, a tendência deles é serem mais neutros. E aí são estáveis também. Todos os hidrocarbonetos ele tem uma alta estabilidade, porque está ligado diretamente à sua apolaridade. Quanto mais apolar, mais estável é o componente por causa das suas nuvens eletrônicas muito bem distribuídas. Então quer dizer que o componente ele não quer fazer uma reação para adquirir estabilidade, porque ele já está estável. Então os componentes aqui eles são muito estáveis. O negócio é o seguinte, que quanto mais ligações sigmas o componente tiver, o hidrocarboneto em questão, mais apolar ele vai ser, consequentemente, mais estável ele vai ser. Uma ligação π, ela não é energeticamente favorável. Uma ligação sigma, ela é mais estável do que uma ligação π. Consequentemente, toda ligação π, ela quer se tornar uma ligação sigma. Então, os compostos insaturados por ligação π vai gerar uma certa instabilidade no composto. Ou então vai poder dar para ele um certo grau de reatividade. E isso ocasiona nos alcenos, nos alcinos, nos alcadienos, nos ciclos insaturados que a gente vai tratar mais para frente. Tudo bem, galerinha? Estou indo muito rápido, estou indo devagar. Espero que vocês entendam completamente isso que eu esteja falando, tá? Qualquer coisa, você volta a aula aí e tenta rever isso tudo certinho para ir passo a passo. É bom você anotando, tá? É bom você ir anotando tudo que eu estiver te falando, faz seu mapa mental para você conseguir entender de uma forma mais legal e da sua maneira. O negócio é o seguinte também, ó. Em 1879 foi fundada a IUPAC, que é a International United Pure Applied Chemistry, traduzindo para vocês, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essa IUPAC, ela é o terror de muita gente aí, porque ela inventou várias regrinhas de nomenclatura para dar nome em várias cadeias orgânicas. Hoje em dia, nós temos cerca de 70 milhões de cadeias orgânicas catalogadas. É cadeia demais. Sendo que no começo dos anos 1800, lá por volta de 1807, o cara chamado Jacob Berzelius, ele propôs a teoria da força vital. Então, naquela época, nós tínhamos poucos compostos orgânicos, porque acreditávamos que apenas seres viventes poderiam trazer compostos orgânicos ou produzir compostos orgânicos. Só que, em 1828, que o Friedrich Roller ele propôs a síntese da ureia, e a gente já estudou isso aí, abriu-se um leque, uma mente muito grande para que novas sínteses pudessem ocorrer. Ou seja, vários compostos que eram inorgânicos, eles passariam a ser compostos orgânicos feitos em laboratório. Então, a partir de Roller, em 1828, vários compostos orgânicos foram produzidos em laboratório. Então, estava uma série de substâncias novas sendo formadas sem um controle, nem para dar um nome, nem para catalogar suas características e propriedades e tudo mais. Então, quem fez isso foi a IUPAC, para quando ela foi fundada. Então, tinha algumas substâncias orgânicas que elas tinham alguns nomes antes da IUPAC, que a gente chama isso hoje de nomes usuais. Agora, depois que foi fundada a IUPAC, a gente fala que o nome oficial IUPAC. É tipo quando você vai fazer um trabalho que o professor pergunta para você, você tem que colocar nas normas da ABNT. A IUPAC é tipo uma entidade que regula tudo o que vai acontecer na química. Porque ela foi fundada com o objetivo da química orgânica, mas essa fundação também abrangiu a química geral, fisicoquímica, química ambiental e todo o segmento de química que a gente conhece. Então, hoje, no mundo, tudo que é determinado pela IUPAC, dentro da química, é o que a gente trabalha de forma oficial, tanto com os alunos do ensino superior, quanto dos alunos do ensino médio.
Então, aí o PAC ela determinou algumas regrinhas, principalmente de nomenclatura. Nomenclatura é a arte de dar nome a algumas coisas. Então foi regulado essas regrinhas para a gente poder dar nome aos compostos. E a partir de agora, alguns nomes a gente vai tratar dentro de cada uma dessas 5 classes de verde aqui que a gente vai ver, que são os hidrocarbonetos alifáticos. Primeiramente, a gente tem que entender um pouquinho dos prefixos, né? Porque agora a gente vai montar um quebra-cabeça de palavras. Um prefixo é a parte inicial, ou que vem antes de uma palavra. O infixo é o meio de uma palavra. E o sufixo é o fim de uma palavra. Todo sufixo usados para hidrocarbonetos é o sufixo "o". Vou deixar anotadinho aqui para vocês. Ó. Todas as vezes que um nome terminar, um nome orgânico terminar com a letrinha "o", ou então a letrinha "o" para algumas pessoas, né? A gente vai falar que esse composto ele é um hidrocarboneto. Como, por exemplo, ó, todos eles terminam em "o". Ó, alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclo e aromático. Todos eles terminam em "o", e você vai ver que, se você falar o nome metano, propano, butano, octano, você provavelmente já ouviu esses nomes, todos eles terminam em "o". E esse "o" significa que eles são hidrocarbonetos. Tudo bem? Então nós vamos montar um quebra-cabeça inicialmente de 3 pecinhas, com prefixo, infixo e sufixo. Prepara o seguinte, ó. O prefixo para quando temos um carbono na cadeia, nós falamos esse prefixo é o met. Nós temos met, et, prop e but. Esses 4 aqui, ele é mais uma forma de decoreba, porque você não vê a associação do nome met com 1. Você não vê a associação do nome et com 2, nem prop com 3, nem but com 4. Mas a partir de pent, você consegue fazer uma associação. Pent com 5, ex com 6, hept com 7, 8 com oct, né? Oct com 8, non com 9 e dec com 10. Você consegue fazer essa associação. Então, isso aqui são prefixos para quantidades de carbonos determinadas. Eu coloquei aqui algumas curiosidades, porque normalmente você vê na aula de 1 até 10. Agora aqui eu consegui colocar para você ó, de 11 carbonos, 12 carbonos, 20 carbonos, 30 carbonos e 40 carbonos. Um exemplo para você de 40 carbonos é o tetracontano. O tetracontano é a vela que tem lá na sua casa, que também é chamada de parafina. Não é só o tetracontano, mas é também chamado um ciclohexano ou cicloparafina. Beleza, galerinha? Então nós temos aqui um dec, dodeco, eicos, triconte, tetraconte. Coloquei aí alguns exemplos. O que é natural no vestibular é ele te cobrar uma cadeia que tem ali 6, até no máximo 7 carbonos. É muito difícil aparecer mais. Se você vê um vestibular tipo ITA ou IME, você pode ver ali alguns prefixos de 11 e 12 carbonos. É mais natural ser cobrado até essa quantidade de carbonos. Mais do que isso, as cadeias elas são apelidadas para ficar um nome curto mesmo que a cadeia seja grande. Como, por exemplo, você já deve ter visto a cadeia da cafeína, do THC, que é o tetrahidrocannabinol, você já deve ter visto da cocaína, você já deve ter visto da parafina, ou então de algumas aminas, algumas endorfinas, dopaminas, serotoninas. Todas essas são cadeias grandes e que têm um nome pequenininho para poder resumir. Então a ideia de nomenclatura que você precisa saber para fazer uma prova de vestibular é até no máximo 10 carbonos. Coloquei aqui algumas curiosidades para você que quer aprofundar um pouquinho mais, você conseguir entender isso. Agora, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre os alcanos. Então, galerinha, seguinte, a gente vai começar pelo primeiro grupo, e esse grupo é um pouquinho mais complexo, porque aqui nos alcanos, a gente, além de aprender a dar a nomenclatura das cadeias, a gente também aprende a dar o nome das ramificações e também essas cadeias sendo ramificadas. Então a gente vai pensar o seguinte aqui, ó, vou repartir essa aula em duas. Primeiro eu vou falar dos alcanos e dos alcanos de cadeia normal, e na próxima aula vai ser uma aula apenas sobre ramificações, para a gente aprender facilmente a dar o nome desses componentes, tá bom? Perceba comigo o seguinte, ó, os alcanos, a única coisa que difere de alcenos, alcinos, alcadienos é esse infixo aqui, ó. Esse infixo aqui, ele é a
parte central da palavra. Então agora a gente vai completar a nossa cadeia. Nós temos o nosso quebra-cabeça aqui com 3 peças, porque nós temos prefixos, nós temos infixo e nós temos o sufixo. O prefixo vai ser a quantidade de carbonos. O infixo vai ser esse infixo chamado de "an". E o sufixo vai ser o "o". Mas a ideia é o seguinte, como que a gente sabe que tem que usar o "an"? O "an" ele é usado apenas por alcanos, porque alcanos são hidrocarbonetos saturados. Ou seja, hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Justamente por causa disso é que a gente vai colocar o infixo "an". Beleza? Entendeu a ideia do que a gente vai tratar daqui para frente? Nós temos um exemplo aqui de um alcano. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Nós temos um carbono, outro carboninho e outro carboninho. Há apenas ligações simples entre eles. E por causa disso ele é um hidrocarboneto saturado. Então a gente classifica ele como um alcano. Beleza? Agora, ele tem uma fórmula, né? A gente tinha colocado lá que era CXHY, mas o X e o Y são quantidades de carbonos e hidrogênios que tem determinado dentro da cadeia. E por causa disso, os alcanos, existe uma fórmula geral que a gente aplica. Perceba comigo aqui o seguinte, ó. Nós chamamos essa fórmula de CnH2n mais 2. Se você acha o número de carbonos, você achou o N. Esse N é o mesmo número desse Nzinho aqui. Então a gente faz uma multiplicação aqui numa equaçãozinha de primeiro grau para a gente achar um número. Perceba comigo o seguinte, ó. Aqui são 4 carbonos, então eu coloquei C4. Então esse 4 vai estar bem aqui, ó, C4. H 2 vezes 4, que é 8, mais 2. Então a gente chegou aqui em 10 hidrogênios. Todos os hidrocarbonetos alcanos, você pode usar essa formulazinha. Ou seja, hidrocarbonetos e saturados. Você não pode usar em compostos oxigenados, ou nitrogenados, sulfonados, fosfonados, halogenados. Por quê? Porque não são hidrocarbonetos. Isso aqui serve apenas para hidrocarbonetos. Tá bom? Agora é o seguinte, quais são as propriedades principais desses alcanos? Os alcanos eles são extremamente apolares, ou seja, dificilmente reagem. Esses alcanos eles têm e apresentam apenas ligações do tipo sigma, ou seja, todas as ligações sigmas já são favoráveis energeticamente. As ligações sigmas, elas precisam de muita energia para ocorrer e elas se estabilizam com um compartilhamento efetivo de elétrons. Então essas ligações estão muito mais organizadas, muito mais favorecidas e muito mais estáveis. A ideia é, se um composto está estável, ele não tem necessidade de reagir. É isso que a química produz desde o começo do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. É isso que você estuda, a busca por estabilidade das moléculas. Então aqui, se uma molécula ela já é estável, ela não está buscando mais estabilidade. Ela está buscando apenas não reagir, mais assim. Os alcanos, como eles são derivados do petróleo, a maioria deles são derivados do petróleo, nós temos aqui uma tendência de serem inertes. Os componentes eles são inertes. O que é inerte? A tendência de não reagir. Acabei de falar para você. Na física nós temos a inércia, que é a tendência de um corpo permanecer em repouso sem força atuante. Aqui, na química, a palavra inércia quer dizer que uma molécula tende a permanecer estável sem ter um componente ativante por trás dele. Ou seja, os hidrocarbonetos eles são inertes. Os alcanos são mais inertes ainda. Mas tem uma coisa que os hidrocarbonetos, e principalmente os alcanos, adoram reagir, que é chamado de calor. Os hidrocarbonetos alcanos, eles são muitos deles conhecidos como combustíveis. Até porque são derivados também do petróleo. Os petróleos, os componentes têm essas características. Então, por causa disso, eles são sensíveis ao calor. Não é que eles são inertes a tudo, mas ao calor eles tendem a reagir, provocar uma combustão, que a gente classifica isso como um fenômeno químico, e acontece uma reação orgânica, uma reação química de alta oxidação, fornecendo aí para a gente como produto, principalmente CO2 e água. Beleza? Então nós temos aqui essa ideia.
eles também são neutros, tá? Eles não têm um caráter ácido ou básico, eles tendem à neutralidade, nem ácida nem básica. Agora vamos entender aqui como é que a gente vai dar o nome dessas cadeias. Vamos primeiro dar o nome dessa cadeia. Qual que é o prefixo para 4 carbonos? Nós tínhamos lá naquela tabelinha que eu coloquei Nós vamos lá naquela tabelinha que a gente colocou na aula passada, né? Met, et, prop, but. But é o prefixo para 4 carbonos. Então eu vou colocar aqui, ó, but. O infixo que é colocado para os hidrocarbonetos alcanos é o an, né? E agora o sufixo nós temos o o, porque ele é um hidrocarboneto. Perceba comigo o seguinte, eu posso separar essa cadeia, esse nome, em 3 partes. E cada parte tem um significado. O O, ele significa que ele é um hidrocarboneto. O AN é que tem apenas ligações simples entre carbonos. E o BUT é que todos esses carbonos, hidrogênios que estão aqui, eles apresentam 4 carbonos interligados entre si. Então nós temos aí uma sequência de nomes que mesmo se você não tivesse o desenho da estrutura, você poderia imaginar e desenhar a sua estrutura a partir desse nome. Perceba aqui, ó, nessa outra cadeia, nós temos 5 carbonos. Esses 5 carbonos aqui, ó, o prefixo para 5 é pente. Então nós temos o pente. O pente, quando temos apenas ligações simples, a gente usa o AN e o finalzinho o O, porque ele é um hidrocarboneto. Essa cadeia é diferente dessa. Então o nome tem que ser diferente também, por causa da quantidade de carbonos. Aqui nós temos uma cadeiazinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O prefixo para 7 é et. Et, infixo an, sufixo o. Então nós temos aqui o heptano. E uma última perguntinha. Qual que é a fórmula molecular dessa substância? Que tem 5 carbonos. Nós sabemos que é C5. H, 2 vezes 5, mais 2. 2 vezes 5 é 10, mais 2 é 12. E aqui embaixo seria C7. H, 2 vezes 7, mais 2, que dá 16. Então nós temos a fórmula molecular da substância. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de alcanos e nomenclatura de alcanos. E a partir da próxima aula nós falaremos um pouquinho sobre alcanos ramificados. E aí vai ser só nomenclatura, todas as regras impostas pela IUPAC. É nóis. Deus abençoe todos vocês.